Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br e hoje nós vamos aí para a nossa próxima aula do nosso cursão aí de cultivo de orquídeas. Hoje é uma aula um pouco diferente porque nós vamos falar do cultivo de uma espécie, de uma variedade específica que é a Phalaenopsis, né? A variedade aí que é mais cultivada aí no mundo inteiro, a orquídea mais popular do mundo, né? E tão popular ela é que tem muita gente que acha que a Phalaenopsis é a orquídea e o resto são outras plantas, né? Quando a gente tinha a loja lá em Itaquera, muitas vezes a pessoa entrava lá na loja, né, e falava, olha, mas não tem nenhuma orquídea aqui? Eu falei, não, tem todas essas. Nossa, eu não sabia que isso era orquídea. Eu pensei que a orquídea era só aquela que dá as flores assim. Então a Phalaenopsis, a orquídea aí mais popular do mundo, nós vamos falar do cultivo dela hoje. Bom, pessoal, como já é de prática, eu vou pedir para vocês aí 3 coisinhas. Primeiro de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Vale muito a pena, tá saindo muito material, sai promoção, sai muita coisa legal, tá? Segundo de tudo, esse curso, gente, ele é totalmente gratuito, eu estou fazendo as aulas, postando direto para vocês aí no YouTube. E eu gostaria só de uma coisa de vocês, se vocês tiverem condição de fazer uma doação em dinheiro para alguma instituição de caridade aí da sua cidade, ou se você não puder fazer uma doação em dinheiro, seja voluntário em alguma coisa. Caso você não possa nem fazer a doação em dinheiro, nem ser voluntário, divulgue esse vídeo para que outras pessoas possam fazer isso e a gente aumentar essa nossa corrente do bem aí. Beleza? E a terceira coisa é, deixa o seu nome e a cidade escrito aqui nos comentários, como se fosse uma lista de presença aí desse nosso curso. Então vamos lá, vamos falar do cultivo dessa planta maravilhosa que é a Phalaenopsis. Bom pessoal, então hoje nós vamos começar já a falar da Phalaenopsis com esse exemplar aqui muito bonitinho, ó, é uma variedade aí de mini Phalaenopsis, bem encorpadinha. Já vamos começar falando pelo principal segredo da Phalaenopsis. A Phalaenopsis ela tem um segredo. Muitas vezes quando você compra em lojas que não são especializadas, as pessoas não te informam. Muitas vezes também não é por maldade, a pessoa realmente não sabe, ela só é um vendedor, ele não pesquisou, não foi a fundo, tá? O segredo da Phalaenopsis é, não pode deixar acumular água no miolinho da folha aqui, tá? Então aqui nessa parte não pode deixar acumular água, tá? Por que que não pode deixar acumular água? O acúmulo de água no centro da planta, ele pode ocasionar ataques de fungos e bactérias. Pessoal, na natureza, as plantas que nascem dessa maneira, elas acabam morrendo. As plantas que têm uma longevidade na natureza, elas estão afixadas levemente inclinadas, tá? Para que não acumule água aqui na roseta, tá? O acúmulo de água, ele vai proliferar fungos e bactérias, tá? Então o grande segredo da Phalaenopsis é você plantá-la de uma forma que impeça o acúmulo de água nas rosetas, tá? E também entre as folhas, tá? Como ela tem uma folha larga, a variedade normal da Phalaenopsis, não a Phalaenopsis mini, tem folhas ainda maiores e com isso você ainda tem uma chance maior de acúmulo de água. Então, segredo número 1, não pode deixá-la totalmente reta, ou caso ela esteja nessa condição, você precisa tomar cuidado para não acumular água aqui nesse miolinho. Essa dica, pessoal, é tão importante que pode significar aí a vida ou a morte da sua planta, tá? Muita gente, quando começa a entrar no mundo das orquídeas, chega a pensar que a orquídea é difícil de cultivar, porque provavelmente a primeira orquídea com qual ela teve contato foi uma Phalaenopsis, tá? E por não saber disso, quando chega a época de chuva, a planta em um local onde ela toma chuva, ela começa a empoçar água na roseta e a planta vem a morrer, tá? Então, boa parte dessa fama que a orquídea tem de ser uma planta delicada, difícil de lidar, uma planta enjoada, é por conta da Phalaenopsis, que é a planta mais vendida dentre as orquídeas, né? E a pessoa, quando tem contato com essa planta, praticamente 90% das pessoas não tem essa informação e com isso elas acabam perdendo as plantas em épocas de chuva, tá? A planta toma chuva, acumula água e aí ela vem a morrer. Bom pessoal, agora que a gente já sabe aí o segredo para a gente conseguir ter uma Phalaenopsis com uma longa duração, para que ela não morra, vamos falar sobre o cultivo, tá? Ela é uma planta que ela gosta de umidade, tá? Então ela gosta de estar sempre ali sendo irrigada, tá? Mas não entendam mal, tá? O fato dela gostar de umidade não significa que ela queira estar encharcada com água o tempo todo, tá? Quando a gente fala que ela gosta de umidade, a gente tem que pensar no seguinte: ela precisa receber bastante água. Esse substrato, esse local onde ela está plantada, a planta em si, ela precisa secar por completo,
para depois vir uma nova irrigação, tá? Quando a gente fala de que a planta gosta de água, muitas pessoas vão lá e colocam água todo dia. Esse é o principal fator de morte de uma orquídea, que é o excesso de água, tá? A orquídea ela gosta sim de água, mas da água no momento certo, tá? E a Phalaenopsis não é diferente. Então ela gosta sim de água, mas você só pode molhá-la quando ela secar por completo. Então, se você ficou na dúvida, deixa para molhar no dia seguinte, até você ter certeza que ela está sequinha, tá? Como é o caso dessa daqui, ó. A planta está seca, o substrato está seco, ó, não cola no dedo, então está na hora de molhar a planta. Pessoal, quem cultiva Phalaenopsis em locais quentes, pessoal que mora no Nordeste, em locais quentes mesmo em São Paulo ou Rio de Janeiro, Minas Gerais, local quente em geral, precisa tomar um pouco mais de cuidado com a questão da umidade, tá? Porque o excesso de umidade junto com o clima quente, ele pode ocasionar uma proliferação ainda maior de fungos, tá? Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Você que mora em clima quente, só molhe sua planta se você tiver certeza que ela vai secar, né? Ou seja, se está naquele tempo muito úmido, segura um pouco a água, não molha muito, porque ela precisa secar por completo para receber a próxima irrigação. Ela ficando molhada muito tempo, a certeza que vai incentivar uma proliferação de fungos na sua planta, tá? Então, a gente tem que tentar fazer com que a planta se sinta na natureza. A natureza é perfeita. Tudo que nós precisamos fazer para poder cultivar uma orquídea é imitar a natureza. Então, como funciona a natureza? Existem épocas de chuva, vem a chuva, em seguida vem aí uma época seca, ela seca, depois vem uma outra chuva, tá? Aí muitos de vocês vão falar, mas e no local se porventura chover durante 15 dias seguidos? Se acontecer isso na natureza, algumas plantas vão vir a morrer. Isso é fato, tá? Pelo excesso de água. Principalmente se ela estiver plantada, né, mais retinho, de uma forma que a água acumule. E as plantas que porventura estão mais inclinadas têm uma chance maior de sobreviver. Sobre a questão ainda da irrigação, mas agora falando sobre o vaso, tá? Ela gosta, sim, aprecia a umidade, como nós já falamos anteriormente, mas ela não gosta de ficar encharcada. Então tomem muito cuidado, principalmente quando você ganha uma Phalaenopsis de presente, com aqueles cachepôs decorativos. Quase todos os cachepôs decorativos, seja aqueles de plástico, né, enfeites, de madeira, eles não são furados. Então o que acontece? Você molha a planta, com o passar do tempo a água desce e vai se acumulando no cachepô, tá? Ou seja, ela vai acabar subindo pouco a pouco por dentro do vaso e as raízes vão apodrecendo, tá? E isso aí tem uma armadilha, porque como a água desce, a gente vai colocar a mão no vaso, ela vai aparentar estar seca, e a gente vai e coloca água, mas lá embaixo está tendo água lá no fundo. Então a planta ela vai morrendo de baixo para cima, apodrecendo as raízes. Com o apodrecimento das raízes, ela não vai conseguir manter as folhas e com isso ela não floresce e a planta vai entrar aí em um ciclo de morte. Então tomem muito cuidado, o vaso precisa sim ser bem drenado, caso ela esteja num vaso de plástico, né? Vaso de cerâmica, tudo. Quem cultiva em cachepô, em toquinho de madeira, já não tem esse problema, porque ele já é drenado automaticamente, né? Por ser um cultivo mais aberto, tá? Mas quem cultiva em vasos precisa tomar muito cuidado, e ela gosta sim de umidade, mas ela gosta de um vaso drenado. Outra questão importante no cultivo da Phalaenopsis, notem gente, ela não tem bulbo, ela não tem pseudobulbo, né? Que é aquela estrutura que reserva os nutrientes, a energia da planta, a umidade da planta, né? Outras plantas têm a raiz, aí tem o pseudobulbo e em cima as folhas. A Phalaenopsis não, ela tem as folhas e já é as raízes, tá? Então ela não tem acúmulo de água e nem de energia como outras plantas, tá? Esse acúmulo, ele é em menor quantidade e fica direto nas folhas, tá? Então é preciso tomar muito cuidado com falta d'água. Com falta d'água, a planta ela pode sofrer danos, né? Ela vai ficar com ranhuras na folha de desidratação e alguns danos desse tipo são irreversíveis. Então, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com Phalaenopsis é com falta d'água. Ainda falando sobre as folhas, um outro fator também que a gente tem que tomar bastante cuidado é com queimaduras de sol. A folha da Phalaenopsis, ela é uma folha mais larga, né? Mais carnuda, digamos assim, mais tenra, e por conta disso, ela é uma folhagem mais sensível e ela é muito suscetível a queimaduras de sol. Se ela pega um solzinho nem tão forte, mas ela estando úmida ou molhada, ela pode fazer uma queimadura de sol. Qual que é o problema da queimadura de sol?
O problema é que a queimadura de sol em si, ele não é um problema direto para a planta, né? A planta ficaria bem ali, aquela folha ficou com aquele dano, mas a planta ia continuar a viver. O problema é que quando ocorre esse ferimento na folha, a planta ela fica com uma porta de entrada para ataque de fungos e bactérias. Tá? Então, o grande problema da queimadura de sol não é a queimadura em si, e sim ela ter aberto essa porta para alguma coisa pior entrar e atacar a planta. Qual que é a métrica que a gente tem para saber se está na hora da planta ser molhada novamente, ser regada novamente ou não, tá? Primeiro de tudo, como eu já falei, o vaso, a gente coloca a mão e sente se ele está seco, se está molhando o dedo ou não. Outra coisa é a cor das raízes. A raiz branca indica que a planta não está úmida, ela está sequinha. Se a raiz estiver verde, ela ainda está úmida, ela ainda tem umidade no vaso. Então observe a sua planta, e por isso até é legal aquele vaso transparente, né? Você consegue observar melhor aí as raízes da sua Phalaenopsis, tá? Você que quer cultivar em vaso. Observou, a raiz está verde? Não molha, molha só no dia seguinte. Chegou no dia seguinte, ficou branquinha? Aí está na hora de molhar. Quem mora em climas mais amenos ou quando a época do ano é de clima ameno, por exemplo, outono, inverno ou até alguns dias de primavera, é interessante a gente fazer a irrigação das nossas orquídeas Phalaenopsis na parte da manhã, porque ela vai ter aí o dia inteiro até que ela seque, né? Então vai ter iluminação, vai ter ventilação e vai ter aí o calor do dia, que querendo ou não ele acaba sendo mais quente do que à noite, tá? Mesmo em épocas mais frias, tá? E você molhando ela à noite, você corre o risco dela ficar um longo período molhado, e com isso você pode sim estar ajudando o ataque de fungos na sua planta. Então, você que mora em locais de clima ameno, ou você que mora em locais onde em algumas épocas do ano esse clima fica mais ameno, é importante nessas épocas em questão você fazer a irrigação da sua planta na parte da manhã. Tá, mas por que afinal então a Phalaenopsis é a planta mais cultivada no mundo, mais vendida, a mais comum dentre as orquídeas, tá? Existem alguns fatores que facilitam muito para que essa planta seja muito apreciada. O primeiro deles é que ela apresenta florações consecutivas, ela não tem uma época específica para floração, então ela vai florescer, quando passa essa floração, ela já está apta a florescer novamente. Se ela tiver a condição ideal, ela pode emendar uma floração na outra, então ela floresce com muita facilidade. Primeiro fator. Segundo fator, a floração dela é de longa duração, tá? A grande maioria das orquídeas não tem nem metade do tempo de floração que tem uma Phalaenopsis, tá? A Phalaenopsis ela pode ficar facilmente um mês direto com flores, tá? Normal chegar até 2 meses. Se você tiver um cultivo muito bom, um clima legal, um ambiente bacana para ela, ela pode chegar 4 meses seguido com flores, tá? Para vocês terem uma noção, alguns híbridos de Catileia ficam cerca de 10 dias somente com flores. E a floração, além de tudo, ela é com época certa. Então você vai cultivar a planta durante aquele ano inteirinho, para quando chegar na época de floração dela, ela vai agraciar você com 10 dias de floração. Então por isso a Phalaenopsis é tão apreciada. Ela pode emendar uma floração na outra e ao mesmo tempo ficar aí até 4 meses seguido com as flores lá enfeitando o seu orquidário. Outro motivo que faz a Phalaenopsis ser muito apreciada e cultivada é o seu ciclo de floração, né? Quanto tempo ela demora até de uma muda pequenininha até ela se tornar uma planta adulta e florescer, sua primeira floração. A planta, a Phalaenopsis, ela pode chegar à sua primeira floração em 2 anos. Parece muito, gente, mas uma Catileia, por exemplo, ela pode ser 4 anos, 5 anos, até 8 anos para chegar na sua primeira floração. Então os 2 anos da Phalaenopsis, por incrível que pareça, é um tempo muito legal, tá? Então o que acontece? Vendo pelo lado do produtor, ele consegue colocar a mudinha lá, ir transplantando ela e chegar num produto pronto para ser comercializado em 2 anos, né? Então esse é um dos principais motivos, que ela é muito produzida, automaticamente por ser muito produzida, ela também é muito comercializada. O legal da floração da Phalaenopsis é que além dela poder ficar até 4 meses florida, direto, quando passa a floração, ela já pode renovar sua floração por completo. Ou seja,
você tem, bem dizer aí, a planta florida o ano inteiro, porque ela fica 4 meses floridas, passou a floração, ela estando com uma saúde legal, um cultivo bacana, ela já pode emendar numa outra floração que pode chegar a mais 4 meses e assim ela vai indo direto. É uma planta muito legal quando se fala em período de floração, né? Ela não tem aquela época de floração, e tempo de floração, né? Que ela vai ficando muitos meses aí com a mesma floração. Então é uma planta muito bacana nesses dois quesitos. Falando sobre a floração, gente, muitas vezes a pessoa fala, olha, eu comprei uma Phalaenopsis, ela estava desenvolvendo uma haste, só que quando abriu a haste era curta, só veio 3 flores, achei muito ruim a floração. Gente, não se preocupe, muitas dessas plantas que a gente compra em supermercado, em lojas, são plantas de primeira floração, ou seja, ela era uma mudinha, foi crescendo, crescendo, floresceu e já foi colocada à venda. Na sua primeira floração, a planta tende a ter uma floração inferior, não tão boa quanto poderia ser, tá? Quanto mais a planta se desenvolve, melhores florações ela vai fornecer para a gente, tá? Então, uma planta com muitas raízes, muitas folhas, vai automaticamente ter florações maiores, tá? Melhores, mais duradouras, tá? É só a gente imaginar o seguinte, as raízes e as folhas são as estruturas que dão suporte para a floração, onde a planta vai fazer fotossíntese, ela vai absorver os nutrientes, ela vai absorver a umidade. Então, quanto mais ela conseguir absorver nutrientes, umidade, mais ela conseguir fazer fotossíntese, melhores florações ela vai te dar. Então, pode esperar que no ano seguinte, você acertando no cultivo, na floração seguinte, aliás, né, que a Phalaenopsis ela não tem uma época de floração, já pode vir uma floração bem mais interessante para você. Bom, agora nós vamos à pergunta que é mais feita na internet afora quando o assunto é cultivo de Phalaenopsis. Aí você comprou uma Phalaenopsis, ela floresceu, você gostou, né? Ou ela estava com flor, você achou legal, e aí você foi pesquisar um pouco mais, descobriu que ela vai florescendo uma vez após a outra, praticamente de forma ininterrupta, e aí a floração acaba e vem a pergunta: eu mantenho a haste ou corto a haste? Então hoje eu vou passar para vocês 3 opções que nós temos em relação à haste, tá? Que nós podemos tomar atitudes sobre a haste da planta e quais consequências isso pode ter na floração e na planta. Primeira opção, quando a floração da sua Phalaenopsis passa, você pode simplesmente não mexer na haste, deixá-la intacta, quietinha lá. A planta pode daí ou abortar aquela haste, secar aquela haste, ou de repente ela pode florescer novamente na mesma haste. Então a primeira opção que você tem é deixar a planta ao natural, de forma que, de acordo com as condições, ela vai manter ou não aquela haste. Aí, se porventura você perceber que a haste está secando, aí você pode cortar na base para não ficar aquela haste seca prejudicando a estética da sua planta. Mas a primeira opção é deixar a haste quietinha e observar. Segunda opção, nós podemos cortar a haste após o terceiro nó. Quando eu falo nó, eu me refiro a essas estruturas que tem aqui na haste, ó, tá vendo? Ó? Tem umas marquinhas, umas manchinhas. São nós mesmo, como se fosse aquele nó que tem na cana de açúcar. Então a gente pode fazer o que? Vem aqui de baixo, ó. Um nó tá aqui, o segundo nó tá aqui, ó. Um tá aqui, o 2 está aqui, o terceiro está aqui, passou o terceiro nó, eu corto a haste. Cortando essa haste, a planta ela vai entender o seguinte, como foi um procedimento um pouco mais agressivo, digamos assim, ela pode se achar ali que ela está em risco, né, de vida. A flor, gente, entendam que é a forma da planta se reproduzir. Quando você corta a haste ali, nesse procedimento um pouco mais agressivo, a planta pode entender que ela está correndo risco de vida e por isso ela emitiu uma nova floração naquela mesma haste, de forma a tentar preservar a sua linhagem, digamos assim, né? Ela vai dar flores para das flores darem sementes e ela continuar aí o seu ciclo, né? Nascer, crescer, se reproduzir e depois morrer, certo? Então tá aí. Uma das opções é essa, você pode cortar e a planta pode, de repente, naquele último nozinho ali, soltar uma nova floração, ou no caso da Phalaenopsis, ela pode também soltar um cake, que é uma muda. Então, você também tem essa opção. O que precisamos ter em mente nessa segunda opção?
a haste da planta pode não ficar tão bela quanto a haste original. Que notem, ó, ela vem, né, ela tá aqui com o tutor, mas ela vem aí, né, de uma forma bem harmônica. Quando a gente corta, o que que acontece? Vamos supor, eu cortei aqui no terceiro nó aqui. Ela pode emitir a haste lateralmente. Então ela não vai ficar uma haste tão bela quanto a haste original, mas essa opção existe. Né? Se você, porventura, isso é uma coisa que não te importa, né, não te incomoda, você pode cortar na terceira haste e aguardar ela soltar aí uma floração lateralmente. Mas a haste não vai ter essa aparência harmoniosa como aquela primeira haste que ela tinha anteriormente. A próxima opção e última opção é cortar no talo da haste, lá embaixo, quando ela, com mais ou menos aí 2 dedinhos de altura, 3 dedos de altura. Você pode cortar lá embaixo. Muitos de vocês devem estar perguntando, mas por que eu vou cortar lá embaixo, acabar com a haste, esperar desenvolver uma nova haste, sendo que eu posso deixar a haste lá ou cortar lá em cima e aguardar para ver se a planta pode dar uma nova floração. Gente, entenda o seguinte, a Phalaenopsis é uma das plantas, se não a planta que segura mais tempo a floração. A flor ela consome muita energia da planta, então ela vai drenar as energias das folhas, né, da planta em si para poder manter essa floração. Muitas vezes a gente pode observar que nem essa planta aqui, ela está bem vigorosa. Tá vendo? Essa é uma planta que valeria a pena a gente tentar colocar uma nova floração nessa mesma haste, porque a planta ela está aí com um aspecto bem saudável, bem robusto, tá? Mas entenda o seguinte, vocês fazerem isso consecutivamente, toda vez ela emendando uma floração na outra, a planta ela pode ficar debilitada e cansada, tá? Quando que a gente pode fazer isso? Emendar uma floração na outra? Quando nós fornecemos uma adubação excelente para a planta, um cultivo excelente e a saúde dela está lá no top do que podia estar. Então dessa forma de repente ela pode suportar, tá? Agora se porventura a planta é uma planta que é cultivada mais ao natural, sem muita adubação, sem uma irrigação tão regrada, ela pode sentir muito mais essas florações consecutivas e ela pode chegar sim até a morte, tá? Por fato dela ficar muito fraca depois de tantas florações consecutivas, tá? Então tem, por conta disso, algumas pessoas conseguem perceber alguma folha amarelando, algum sinal de que a planta não está na sua plena saúde, né? E aí vai e corta a haste lá embaixo para que a planta não gaste tanta energia mantendo uma nova floração e preservando assim a planta em si. No procedimento da corta da haste, assim como qualquer poda de plantas em geral, principalmente nas orquídeas, é importante a gente estar usando material esterilizado. Então vamos supor, você tem lá 30 Phalaenopsis, vai tirar o dia para poder dar uma geral nas suas plantas. O que é importante você ter? Uma tesoura e você precisa também ter um recipiente no qual a lâmina da tesoura entre por completo. Tá? Então vamos supor, se você tem uma tesoura aí com 5 centímetros de lâmina, você precisa ter um recipiente com 7 a 10 centímetros para você poder mergulhar a lâmina e esterilizar essa tesoura. Como eu faço a esterilização dessa tesoura? Você vai pegar esse recipiente e vai completar ele meio a meio com cloro e água. Tá? Então, vamos supor, se no seu recipiente cabe 1 litro, você vai colocar meio litro de água, meio litro de cloro. E a cada corte que você fizer, você mergulha a tesoura naquele recipiente para que ela esteja esterilizada. Caso você não faça isso, você está colocando as suas plantas em risco. Se uma daquelas plantas estiver doente, você vai lá e corta aquela haste. De repente ela está sob um ataque de fungo, mas ainda não aparenta, está um estágio inicial. Você vai cortando as outras plantas, você acaba espalhando esse fungo para todas as plantas, tá? Então é importantíssimo você ter essa mistura de água e cloro e mergulhar o seu material de corte antes de fazer cada corte nas suas plantas. Na opção de manter a haste floral, você observando a planta e vendo que ela está com uma saúde legal, você optou por manter a haste, você pode ter uma surpresa muito legal, que são as ramificações de haste. Então imaginem aqui, vocês estão vendo aqui a haste da planta, você passou a floração, você manteve, a planta está com uma saúde bem legal, ela começa a ramificar e dar hastes duplas, né? Numa mesma haste, ela bifurca, né? Vai ficar com essa estrutura e apresentar aí florações maravilhosas. Então quando vocês verem Phalaenopsis com aqueles cachos enormes de flores, todas bifurcadas, assim, bem largos, né?
é porque são hastes antigas que a pessoa manteve, a planta estava com uma saúde muito boa e aí ela foi apresentando aí essas florações exuberantes. Falando do cultivo da Phalaenopsis, tá? Recomendado adubos próprios para orquídeas, tá? Você pode usar algum tipo de adubo de liberação lenta colocado no vaso, caso ela esteja plantada em vaso, e é recomendado também adubos foliares, tá? Que são aqueles adubos que a gente dilui em água e aplica nas folhas da planta, tá? Esse adubo foliar, gente, a gente não precisa aplicar somente nas folhas, você também pode aplicar nas raízes, tá? Para que ela possa ter uma grande absorção dos nutrientes, tá? Uma dica bem legal também, falando em adubação foliar, é primeiro você molha bem a sua planta. A gente indica fazer esse tipo de adubação no final da tarde, quando o sol já vai lá escondendo. Então você molha lá bem a sua planta. Com essa planta molhada, você vem com a adubação, tá? Quando você molha, os estômatos da planta, que são as células que digerem os nutrientes, eles ficam hidratados e abertos, prontos para receber o nutriente. Então, dessa forma você potencializa a adubação da planta. Outra dica bem legal também, gente, é você não só colocar o adubo foliar na parte de cima da folha, mas sim também na parte de baixo. Na parte de baixo da folha é onde a planta tem uma maior quantidade de estômatos, ou seja, as células que digerem os nutrientes, e dessa forma a sua adubação vai ter um resultado muito melhor. Ainda falando de adubação, o principal erro que um principiante comete é o excesso de adubo, tá? Então sempre que você for fazer adubação de plantas, não somente para as orquídeas, como para qualquer outra planta, recomenda-se usar certinho o que o fabricante recomenda, tá? Lá certinho ele vai colocar, aquela dosagem que ele coloca, foram feitos testes para que a planta tivesse aí o máximo desenvolvimento com aquele nutriente, tá? Então muitas pessoas pensam, o fabricante está recomendando colocar 1 colher de sopa no litro, eu vou colocar 3, que a planta vai dar mais flores, vai ficar mais bonita. E não, gente, tenham sempre em mente que a grande diferença entre o remédio e o veneno é somente a dosagem, a fórmula é a mesma, e para as plantas não é diferente, tá? A grande diferença entre você ter uma planta bela, desenvolvendo, né, florescendo, soltando raiz, e você ter uma planta aí indo já para o caminho de morrer, é a quantidade de adubo, tá? Então você colocando adubo demais é muito pior do que você não adubar, tá? E já aproveitando, falando disso, tomem cuidado com adubos caseiros. Por quê? Adubos caseiros é muito fácil a gente perder a mão, não colocar a quantidade correta e acabar matando a planta por um excesso de adubação. Pessoal, já falamos aí sobre o ataque de fungos na Phalaenopsis e o que ocasiona. A gente vai falar agora um pouquinho sobre um outro problema que as plantas podem desenvolver, que é o ataque de ácaros, tá? As Phalaenopsis, elas são muito atacadas por ácaros, tá? E o que a gente pode fazer para poder combater esse ácaro? A gente pode usar enxofre, né? Você tem algumas marcas de enxofre no mercado, você pode escolher uma delas, né? Ver lá a recomendação certinha do fabricante, dilui em água e aplica na sua planta, tá? O enxofre ele é um acaricida natural, ou seja, é uma substância que naturalmente mata ácaros, tá? E você pode potencializar ainda essa ação combinando esse enxofre com óleo de nim, porque o óleo ele vai criar uma camada sobre as folhas, sobre a planta no geral, e isso daí vai alongar o efeito do enxofre, tá? Então, combatendo ácaros em Phalaenopsis, enxofre misturado com óleo de nim. Dessa forma você consegue aí potencializar o combate a ácaros. Sobre a dosagem do enxofre e do óleo de nim, recomenda-se no enxofre você seguir a recomendação do fabricante, tá? Para poder aplicar na planta. E o óleo de nim você pode colocar somente uma colherzinha pequenininha em 2 litros de água. Então você faz lá 2 litros de enxofre, né, conforme a recomendação do fabricante, e aí você pega aquela colherzinha de café pequenininha, mistura lá no enxofre já pronto, e você vai ter uma mistura ideal para poder aplicar nas suas plantas e combater os ácaros. Sobre a iluminação, o ambiente ideal para Phalaenopsis, ela pode sim ser cultivada em ambiente mais sombreado, tá? Esse é um outro motivo que faz com que essa planta seja largamente comercializada no mundo, porque muitas pessoas querem uma orquídea para colocar dentro de casa, para colocar no escritório, e a Phalaenopsis ela vai bem, ela não precisa de uma luz direta, tá? Para vocês entenderem melhor assim a relação de luz, né, vamos fazer uma comparação. Uma catileia, por exemplo, uma BLC, uma híbrida de catileia, você pode cultivar num local sombreado que pegue sol, tá?
mas não o sol das horas mais quentes do dia, como se fosse embaixo de uma árvore, por exemplo. Tá? Então você tem uma árvore que não tem uma copa muito fechada e você coloca lá a sua BLC, sua catileia lá e ela vai super bem. Já a Phalaenopsis, ela já pode ficar num local onde ela não pegue sol direto. Tá? Por exemplo, na beira de uma varanda, numa garagem bem iluminada, porém sem que o sol atinja diretamente a planta. Então por isso ela também é muito comercializada e apreciada, por ela ter essa tolerância a ficar em locais mais sombreados. O ambiente ventilado ele vai dificultar o ataque de fungos, de insetos, de pragas. Tá? Então é interessante a planta ter, ela pode sim ficar num ambiente mais escuro, um ambiente interno, um ambiente mais resguardado, porém com uma boa ventilação para a gente conseguir garantir a saúde da planta. Sobre a ventilação, o que é preciso ter cuidado? Com o excesso de ventilação. Tá? O excesso de ventilação ele drena a umidade da planta. Então é só vocês pararem para pensar da seguinte forma. No shopping, hoje em dia tem muitos shoppings, por exemplo, lojas que você vai lá lavar as mãos e você tem o vento lá que seca a mão, né? Uma máquina lá que assopra e seca a mão. Tá? Quando a gente coloca a roupa no varal e está um dia com muito vento, a roupa seca rapidamente. Com a planta é a mesma coisa. Se ela estiver num ambiente com uma ventilação muito excessiva, isso vai fazer com que ela resseque e aí você pode ter um problema com falta de umidade. Então tomem cuidado também com a ventilação excessiva, principalmente no cultivo da Phalaenopsis, que tem essas folhas mais sensíveis e não tem pseudobulbos para reserva de nutrientes e umidade. Bom pessoal, com isso aí a gente encerra todos os principais aspectos do cultivo dessa planta maravilhosa que é o Phalaenopsis, tá? Vocês podem tirar suas dúvidas, ficou com dúvida, escreva aqui nos comentários, a gente pode sim de repente algum ponto que não ficou tão claro, estamos aqui para poder esclarecer aí para vocês, beleza? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de assinar aqui embaixo, se inscrevam no canal para ter outros vídeos como esse. E aproveitem também o local dos comentários para sugerir outras plantas para a gente fazer aí um manual para iniciantes. Beleza? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e até mais!